Certo dia, aconteceu uma competição dentro de uma aldeia entre dois lenhadores. A competição consistia em cortar maior número de árvores até o final do dia. Começaram então no mesmo horário, ambos, enquanto que um primeiro foi direto para as árvores e com seu machado começou a cortar as árvores de forma incessante. O segundo ficou afiando seu machado. E passou muito tempo afiando o machado enquanto o outro estava trabalhando. E ele ia lá, cortava algumas árvores e voltava para afiar o seu machado. Cortava mais algumas e voltava para afiar o seu machado. Muitos de fora não entendiam aquela atitude e diziam: ele vai perder a competição, por que ele não vai logo para o trabalho? Para surpresa de todos, ao final do dia, aquele que havia afiado mais tempo o seu machado havia também cortado mais árvores depois do final do trabalho. Por quê? Porque aquele que havia trabalhado de forma incessante não havia parado para afiar o seu machado. E aquele que com o machado afiado conseguiu cortar com mais qualidade, tranquilidade e também maior quantidade. Esta história me veio à mente, me recordei dela depois de um bate-papo que tive com o pastor Alex e pastor Davidson no último programa Vida Começa Depois do Café. Pastor Alex me trouxe à memória essa história. E é muito interessante porque ela nos leva a refletir sobre quantas e quantas vezes fazemos o mesmo. Fazemos o mesmo enquanto que Deus nos chama para um tempo de reflexão, meditação, e com essa meditação na palavra, sermos aperfeiçoados, amadurecidos, afiados para um melhor trabalho. Quantas e quantas vezes nós preferimos ir lá e trabalhar e não paramos para refletir e meditar na palavra de Deus. Lembro-me também da história de Marta e Maria, em que uma irmã foi para dentro de casa e começou a trabalhar, e a outra ficou aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo aos pés de Jesus, enquanto que Marta volta e Jesus olha para Marta e fala: Marta, Maria escolheu o melhor. O melhor não era trabalhar naquele momento, o melhor era parar para aprender, meditar e refletir. O próximo bloco de Salmos, do Salmo 119, que nós vamos ler hoje, vamos aprender, nos leva a pensar e a refletir e a meditar na própria palavra de Deus. Eu não vou entrar nos méritos de introdução novamente do Salmo 119. Se você não sabe, você perdeu a primeira devocional, volte ao dia 4/11, seja em podcast ou seja pelo vídeo aqui no YouTube, e você então ouça e aprenda ali também a respeito da introdução desse texto do Salmo 119. Já lemos 2 blocos de versículos, agora nós leremos mais outros 2 blocos. Lembrando que cada bloco de versículos, de 8 versículos, corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. E hoje a letra é Gimel. E os Salmos 119, de 17 a 24, nos levam a pensar da seguinte maneira: seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreendes os soberbos, os malditos, que desviam os seus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Também os teus testemunhos são meu prazer, são os meus conselheiros. Algumas coisas aqui precisam ser entendidas antes mesmo da meditação nesse salmo. 2 termos que esse salmista usa, que você precisa compreender. 2 termos os quais ele se identifica e também assim identifica todos os servos de Deus. Você e eu precisamos compreender esses 2 termos. O primeiro é a palavra servo. Ele se identifica e se reconhece como um servo, apenas um servo de Deus. E depois, ele também se identifica como um peregrino. Guarde essas 2 palavras: servos de Deus, peregrinos de Deus. Nós, como filhos do Deus Altíssimo, adotados através da graça em Cristo Jesus, somos a partir desse momento servos e peregrinos. Começar a partir desse
desse princípio, dessas duas palavras, desses dois conceitos, é fundamental para o entendimento correto deste salmo e também de toda a Escritura. Queridos, nós somos servos de Deus e somos peregrinos nessa terra. Você não é dessa terra. Por isso aquela frase de Josemar Bessa faz muito sentido, quando ele diz: não somos cidadãos do mundo tentando chegar ao céu, somos cidadãos do céu fazendo a verdade chegar no mundo. Isso faz toda a diferença na hora que eu e você, na hora em que nós passamos a refletir a respeito da nossa vida. E a pergunta para este bloco de versículos é: por que precisamos da palavra de Deus? Por quê? Porque realmente nós precisamos tirar tempo para meditar na palavra de Deus? Por que precisamos tirar tempo para refletir junto à palavra de Deus? Por que precisamos da Bíblia? Por quê? Baseado nos servos e nos peregrinos, temos uma resposta muito simples. Primeiro, precisamos da palavra de Deus porque servos também são aprendizes. Os versículos 17 e 18 são muito claros. Seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Queridos, como servos nós somos aprendizes. Servos têm um manual, e o manual do servo de Deus é a palavra de Deus. Devemos meditar sobre o caráter admirável da pessoa de Cristo, que é descrita em toda a palavra, e sobre as suas verdades indubitáveis. Para servos de Deus, a palavra é uma maravilha, porque servos obedecem a seu Senhor. O problema é quando os servos de Deus rejeitam a sua palavra, a palavra de Deus. O problema é quando os servos de Deus rejeitam a doutrina verdadeira do Evangelho de Cristo. E entramos num caminho sem volta, o caminho do liberalismo teológico, que nos faz acreditar que nós podemos fazer o que a gente bem entender, que nós não precisamos da Bíblia, que a Bíblia ela não é atual, que a Bíblia ela não é para o tempo de hoje, que a Bíblia ela não é a verdade absoluta. Quantos e quantos estão defendendo teses como estas? A grande questão é que quando a gente começa a andar por esse caminho, o que acontece é isso. Primeiro, fazemos vista grossa para o mal, e então permitimos o mal. Depois, legalizamos o mal, e então promovemos o mal. E finalmente, celebramos o mal. Mas o pior ainda é que agora, depois de tudo isso, perseguimos aqueles que ainda chamam o mal de mal. A triste realidade é que isso já acontece dentro das nossas igrejas. Quando queremos legalizar o mal, celebrar o mal e ainda criticar aqueles que ainda chamam o mal de mal. O que define isso é a Bíblia. O que define o que é mal, o que é bom, o que é certo, o que é errado é a palavra de Deus, absoluta, atual, odierna, aquela que sempre será eterna, porque todas as coisas passarão, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Por que precisamos da palavra de Deus? Porque peregrinos carecem e precisam de orientação. Sou peregrino na terra, diz o versículo 19, não escondas de mim os teus mandamentos, consumida está minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Veja, o salmista estava realmente colocando todas as suas forças, a sua alma, clamando, buscando, querendo conhecer e meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque ele se reconhecia e se identificava como um peregrino. Um peregrino é aquele que caminha num lugar que não é o dele. Peregrino é aquele que é de um outro lugar, mas está andando, caminhando por outra terra. Somos, queridos cidadãos do céu.
peregrinando nessa terra. Somos cidadãos do reino de Deus, e o reino de Deus tem as suas leis, o reino de Deus tem os seus mandamentos, o reino de Deus tem os seus preceitos, e enquanto o mundo caminha por um caminho largo, a igreja caminha por um caminho apertado e estreito. Os cidadãos da carne, os cidadãos do mundo foram entregues aos seus próprios prazeres, conforme Romanos 1 nos ensina. Por isso também sofrerão consigo as consequências de uma vida ímpia e libertina. Nós, porém, como cidadãos dos céus, nos deleitamos nos mandamentos do Senhor. O salmista, ele sentia um anseio profundo em ler e meditar sobre os preceitos de Deus, porque ele sabia que precisava da orientação do Senhor. Afinal, sabemos que Jesus é o caminho. Semana agora a gente fez uma trilha, e caminhando com a família, por uma trilha, fomos alguns, minha esposa, eu, nossos filhos, também fomos com meu irmão, minhas cunhadas, enfim, um grupo, fomos por uma trilha. E ao adentrar por aquela trilha, sabíamos que ao final dela iríamos encontrar um paraíso, que foi o que encontramos. Só que se saíssemos da trilha, iríamos nos perder. Havia um caminho a se trilhar, havia um caminho a se seguir. Se porventura nós decidíssemos sair daquela trilha e entrar por um outro, pelo meio da mata, tentando desbravar aquela mata, possivelmente iríamos nos perder. Mas apenas encontramos o nosso destino, porque ficamos na trilha. Preste atenção, queridos. Só há um caminho, só há uma trilha que nos leva à eternidade, que nos leva ao paraíso. Este caminho é o Senhor Jesus. Se sairmos deste caminho, estaremos perdidos, porque somente os salvos caminham pelo caminho do Senhor, que é Jesus Cristo. Olha a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem. 21. Tu repreendes os soberbos, os malditos, os que se desviam dos teus mandamentos. Mas o 24 diz: também os teus testemunhos são meu prazer, são os meus conselheiros. Enquanto os ímpios são julgados e repreendidos pelo Senhor, os servos de Deus têm prazer em seguir e ser aconselhado pela palavra de Deus. Preste atenção, se você é de Cristo, você ama ou deve amar a palavra. Se você é de Cristo, você deve ter prazer na palavra. Se você é de Cristo, você deve seguir os preceitos da palavra de Deus. Depois de refletir e meditar na palavra, porque carecemos dela, o salmista exemplifica o que a palavra de Deus faz em nós, e em particular em momentos difíceis. E ele faz 4 pedidos agora no outro bloco de versículos que vai do 25 ao 32, que é referente à letra Dalet do hebraico. E olha só que interessante, o primeiro pedido é: vivifica-me. Primeiro pedido que ele faz, ele pede vida. O versículo 25 diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista relata um momento difícil da sua vida. Ele estava no pó. Havia apenas uma forma de se levantar das cinzas. Que forma era essa? Ele clamou: vivifica-me segundo a tua palavra. Quando estamos mal, estamos para baixo, depressivos, no pó, na pior, nós clamamos e nós precisamos orar pedindo ao Senhor: Senhor, vivifica-me. E esta vida, ela só pode acontecer através e por meio da palavra de Deus. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então o que a palavra faz em nós? Ela nos traz vida, ela nos vivifica, inclusive nos momentos mais difíceis da nossa vida. Segundo, ele pede: ensina-me. Versículos 26 e 27 dizem: eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste, ensina-me os teus decretos, faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. O segundo pedido do salmista é: Senhor, ensina-me. O salmista, ele expõe os caminhos dele ao Senhor, ou seja, ele não esconde nada, ele abre o jogo com o Senhor Deus. Em nossos momentos difíceis, muitas vezes nos perguntamos como nós podemos sair dessa dificuldade, não é assim? Passando um momento difícil, dificuldade, dor, de luto, enfim, o que seja, a gente pergunta: Senhor, como eu posso sair dessa dificuldade? Talvez a pergunta não seja essa.
A pergunta melhor será: o que posso aprender com essa experiência? Faça como o salmista, apresente e exponha o seu caminho ao Senhor e permita que Ele, através da sua palavra, ensine você, ensine a mim, para que nos momentos difíceis, de dificuldade, de dor, de choro, a gente possa aprender com a palavra. O segundo pedido do salmista é: ensina-me. Queridos, nós devemos orar assim: Senhor, ensina-me nas dificuldades do meu casamento, ensina-me nas dificuldades financeiras que enfrento, ensina-me nas dificuldades de relacionamento que tenho com as pessoas, ensina-me com as dificuldades que tenho vivido com a minha família. Senhor, ensina-me com aquele problema que tenho vivenciado. Senhor, ensina-me com os meus sentimentos e emoções que são negativas. Devemos pedir ao Senhor que Ele nos ensine, e esse ensino só virá através da sua palavra. O terceiro pedido que ele faz é: fortalece-me. Olha os versículos 28, 29 e 30. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Tudo o que o salmista queria era ter forças para continuar vivendo para o Senhor e engrandecendo a sua palavra. Peça a Deus forças para continuar, querido, forças para crescer, forças para continuar sendo fiel a Deus, mesmo diante dos problemas e das dificuldades. Preste atenção, não se trata da nossa felicidade, se trata da glória de Deus. Não peça para Deus diminuir os seus fardos, peça para Ele te fortalecer, com o objetivo de ir adiante, com os fardos necessários para o nosso crescimento. Fortalece-me, Senhor, é o pedido do salmista. Senhor, eu quero ter forças para continuar. Para continuar e para onde? Para continuar caminhando segundo os teus preceitos e fazer tudo para a tua glória. Eu quero ter forças, Senhor, para fazer a tua vontade, eu quero ter forças para seguir a tua palavra. Senhor, eu quero ser fortalecido para fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Peça ao Senhor forças para que você consiga caminhar carregando os fardos que sejam necessários para o seu crescimento. E para a gente terminar, quarto e último pedido do salmista é: defende-me. Versículos 31 e 32 dizem: aos teus testemunhos me apego, não permitas, Senhor, ou seja, defenda-me, Senhor. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Perceba que a preocupação do salmista é com a glória de Deus. Seu desejo era que o Senhor o defendesse nas situações que ele pudesse suportar, pois assim ele não seria envergonhado. E essa preocupação não era consigo mesmo, mas era com a glória de Deus. O desejo final dele era ter mais entendimento da palavra de Deus e desta forma percorrer pelos mandamentos do Senhor. Defenda-me, Senhor. Quando a gente pede que o Senhor nos defenda? Quando estamos enfrentando oposições, quando estamos sendo perseguidos, quando estamos vivendo tempos difíceis, porque estamos servindo a Deus. E então o Senhor nos defende, porque Ele é a nossa vingança, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Pegou? Então eu peço ao Senhor: me defenda para a tua glória. Defenda-me, Senhor. Para quê? Para que eu continue caminhando e fazendo o que agrada ao Senhor. Por que eu preciso da palavra de Deus? Porque servos também são aprendizes e peregrinos precisam de orientação. Por que eu preciso da palavra de Deus? Porque só a palavra de Deus pode nos dar vida, ensinar, fortalecer e nos defender. Por isso, o Salmo 119 é tão importante para as nossas vidas. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, eu quero te agradecer por esse ensino, te agradecer por esse aprendizado. Quero te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado tantas e tantas maravilhas a partir da leitura e da explicação da Tua Palavra, que é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. A Tua Palavra que é atual, a Tua Palavra que é relevante,
A tua palavra que ultrapassa os tempos, ultrapassa as culturas, a tua palavra que vem nos ensinar a viver segundo os preceitos do Senhor, a viver de acordo com a tua vontade, a viver para a tua glória. Pai, ajuda-nos, fortaleça-nos, vivifica-nos, defenda-nos, ensina-nos, porque servos são aprendizes e peregrinos carecem de orientação. Estamos aqui, peregrinando neste mundo, levando a tua verdade a todas as pessoas. Não estamos aqui como cidadãos dessa terra buscando o céu, mas estamos aqui como cidadãos do céu, levando a verdade a esta terra. Ajuda-nos a entender isso e a viver isso no nosso dia a dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa devocional tenha feito muito sentido no seu coração. Se você gostou, compartilhe com mais pessoas e assim, para que mais pessoas também sejam abençoadas por essa palavra. Que Deus assim nos abençoe. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.